Socorro, estou em crise. Se você é empresário ou empreendedor e se identificou com essa frase, você está no podcast certo. Olá, eu sou Renata Falcone e esse é o LCcast, o podcast do Ladeia Cerqueira Advogados Associados, e hoje a gente vai falar de gestão de riscos e de crise. Eu estou com os entrevistados, a doutora Camila Ladeia, sócia do Ladeia Cerqueira Advogados Associados, e estamos com o nosso convidado, que é o Lucas Fonseca, da Ascens. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Lucas Fonseca, conta pra gente o que é a Ascens. Vamos lá. A Ascens é minha empresa aqui em Salvador. Nós temos mais ou menos 4 anos de empresa e atuamos principalmente em 2 áreas de atuação. Uma área de consultoria em gestão empresarial. Nessa área a gente desenvolve projetos que tem como objetivo trazer informação e orientação para os nossos clientes para uma tomada de decisão. Seja decisão interna para uma melhoria de resultados, para uma melhoria de processo, seja decisão externa para um novo investimento, o lançamento de um produto. E a segunda grande área de atuação é a área de crédito, é consultoria em captação de recursos. Hoje a gente tem relação com 70, 80 instituições financeiras aqui no país e a gente vai acompanhar o cliente, entender a sua demanda de crédito, seja para um capital de giro ou investimento, e vai acompanhar nele em todo o processo, desde um diagnóstico inicial até a contratação e desembolso daquele recurso dentro daquela empresa com a instituição financeira que a gente entender que atende da melhor forma possível às condições que o cliente espera. Olha só, para qualquer situação. Aliás, já vou perguntar aqui para a Camila. Quando a gente fala de riscos e crises, isso nem sempre é uma coisa ruim. De riscos, não. Crise, sim. Por quê? Porque alguns eventos numa empresa podem gerar riscos diferentes do que ele está acostumado a mapear. Como, por exemplo, abrir uma nova unidade, eu resolvi franquear, né? Eu estou abrindo uma nova operação na mesma empresa, mesma sede, mas é uma operação nova. Então, toda mudança expressiva na empresa gera riscos que não estão mapeados normalmente por aquela entidade. E aí, gera a necessidade de controles diferentes, de análise de qual o impacto jurídico ou impacto na linha de crédito, etc. Então, gestão de riscos não necessariamente vai ser uma demanda negativa, mas gestões de crise, sim, dizer que... Estamos em crise? Como é que está o nosso cenário socioeconômico, mundial? Enfim, eu acho que a gente pode concordar que estamos... Estamos em uma crise, assim, que há muito tempo a gente não via a nível mundial, porque são vários fatores que nos levam à crise que a gente está vivendo hoje aqui dentro do Brasil, mas olhando para fora a gente tem ainda os resquícios da pandemia no quesito saúde, mas assim, o impacto da pandemia no quesito economia, que é um impacto que a gente ainda vai ter muito tempo para poder reverter essa situação. A gente está tendo uma crise e assim, eu não sei se há pouco tempo souberam, mas tem ali sinais de agravamento dessa crise por conta da guerra lá entre Rússia e Ucrânia, com 2 entradas de novos países vizinhos à Rússia na OTAN, que gera mais tensão política, econômica e social naquela região e que impacta no mundo inteiro. Então a gente tem vários fatores externos que quando a gente chega aqui no Brasil, a gente tem altos índices de inflação, inflação por falta de recursos, a gente tem empresas que já vinham de uma crise por conta da pandemia, a gente está tendo uma situação agravada nesse posterior. Então existem muitas mudanças fora daqui, internamente, e também dentro das próprias empresas, que a gente vai falar bastante também disso, que causam indícios de crise, ou que são os riscos, né? Ou Sim. Já colocam aquela empresa diretamente numa crise, né? Ela pula do risco diretamente para a crise de uma forma muito mais rápida e às vezes sem tempo da gente perceber. Tem como mudar alguma coisa ou a gente vai fazer a gestão da crise diretamente, como a Camila trouxe, que é a situação mais grave, mais complicada. A forma mais positiva de olhar para isso é sempre dizer que uma crise é uma grande oportunidade também, né? E aí, o que poderia separar o risco da crise e quais são os sinais que essas empresas, quando chegam até vocês, elas apresentam e que você pode dizer, ok, isso aqui é um risco, tudo bem, opa, aqui é crise e a gente vai ter que entrar mais forte. Enfim, quais são os sinais? Quais são os primeiros sinais? No quesito financeiro, né, e de gestão de empresas, sinais é quando a gente começa a perceber pequenas mudanças no que a gente controla dentro da empresa. Seja uma mudança porque o nosso custo está ficando muito elevado e aquele produto, aquele serviço já não é tão rentável quanto era antes. Se a gente está tendo impacto em queda na receita, se a gente está tendo problema na gestão interna de uma equipe que não está sendo tão eficiente ou está trazendo outros problemas de relacionamento com o cliente. Então, tudo aquilo ali são sintomas que a gente já começa a perceber que podem acarretar numa crise ou não. E também, assim, quando a gente começa a perceber mudanças que estão por vir
e que também geram esses sintomas ou esses indícios de risco, né? Como a Camila falou, um novo investimento em um novo setor tem os seus riscos inerentes àquele investimento, e que a gente já tem que ficar ligado, já tem que ficar atento para saber o que é que a gente pode fazer para reduzir aquilo ali, aquele risco, né, de se tornar uma crise, e poder aproveitar, né? Porque toda situação de mudança também é uma situação de oportunidade. A gente pode fazer melhor, diferente, aproveitar aquilo ali para ter um resultado ainda superior do que já era esperado, né? E para isso a gestão, né? Mas quando chegam até vocês, assim, a situação normalmente é mais para o risco ou mais para a crise? Lá no escritório, quando o empresário chega no ramo do direito tributário, por exemplo, com auto de infração elevado e oriundo de declarações que foram feitas, né, pelo seu contador, mas que não foram adimplidas, é um sinal de atenção, porque muito provavelmente ele não conseguiu pagar aquele tributo, ele sabia que devia, mas não conseguiu pagar porque não tinha caixa suficiente naquele momento. Então isso quando já... fala inadimplidas, assim, era para pagar e não pagou. Pagou. Estou fazendo um momento glossário. Ele não pagou. Então isso ficou em aberto, mas o cara sabia que devia, né? Então é um sinal de atenção para a gente. Outras questões, litígio societário, 2 sócios, 3 sócios ou um grupo de sócios brigando entre si. Muito provavelmente isso vai ter um impacto na sociedade em curto espaço de tempo. Então é um outro sinal importante de risco e crise. No ponto de vista do direito civil, se eu tenho um inadimplemento com fornecedores expressivo, se eu tenho um índice elevado de ações de consumidor também pontuando e reiterado sobre o mesmo ponto, né? No ponto de vista de trabalho, se eu tenho uma demanda ativa muito forte, especialmente quando a gente tem inadimplemento de verbas rescisórias, que são as verbas que são as habituais, né? Encerrou a atividade, automaticamente você deveria pagar aquelas verbas. Isso são sinais de que ele não está conseguindo fazer o básico, né? O esperado, o minimamente esperado daquela atividade. Então, mesmo que o cliente só tenha vindo aqui para o escritório para um ponto, se a gente percebe, né, que é algo mais profundo, a gente tem uma conversa mais profunda. E aí, qual é o aspecto que vocês vão, assim, como é que vocês vão chegar a essas questões? Vocês fazem uma entrevista, vocês vão até o campo, como é que vocês fazem para avaliar melhor a situação desse cliente? Quando o cliente já chega numa crise, entender qual é o problema, a consequência, ela é evidente. A gente já consegue perceber isso de cara e a gente já tem uma grande pista para saber aonde a gente vai se aprofundar. Mas na maioria das vezes o cliente chega com indícios de crise, que são os riscos. Chegam com pequenas coisas, pequenas distorções, ou algumas maiores, outras menores, que a gente precisa se aprofundar para entender onde realmente está o problema, as causas e os tratamentos, né, as correções de rumo, digamos assim. A gente faz muita analogia à área de saúde, porque a primeira etapa é um diagnóstico, é um grande diagnóstico. Quando você, enquanto paciente, chega ali na mesa do doutor, do médico, você vai falar, estou sentindo dor na cabeça, estou sentindo dor na perna, estou sentindo um incômodo no estômago, estou sentindo aquilo. E aquilo ali são esses sensores, né? Aqueles pontos que a gente tem que analisar, mas que a gente tem que cavucar. A gente tem que fazer alguns exames, a gente tem que entender além do que está à nossa disposição. Então, essa etapa de diagnóstico que é a etapa mais intensa desse processo, né? A gente precisa entrar de cabeça na empresa daquele cliente, com a equipe que vai conhecer todos os funcionários ou parte, né, das principais pessoas daquela empresa. A gente vai ter que entrar de cabeça nos resultados financeiros, nos resultados operacionais daquela empresa, para identificar, olha, onde a gente está vendo as maiores distorções, onde a gente vai precisar dar mais atenção e qual é a prioridade, né? Porque o que é mais importante é, se uma pessoa já está mais próximo da crise, ela tem urgência. Ela tem aquele sentimento de eu preciso fazer alguma coisa agora, para ontem, para poder sair disso e não ter um problema maior. E essa urgência precisa ser pesada, porque ao mesmo tempo que a gente tem que mostrar para ele, olha, eu sei que a gente tem que fazer logo, mas a gente tem que fazer direito. Se a gente trocar os pés pelas mãos, acelerar demais esse processo, a gente pode perder aqui uma oportunidade de solução, porque a gente está focando em outras coisas que a gente achava que era prioritário e na verdade não são. Então, o diagnóstico tem esse objetivo, saber de a fundo a realidade, entender a situação entre cada um dos setores da empresa, pessoa, finanças, operacional, comercial, estoque, etc. E entender o que é prioritário, onde a gente vai atuar primeiro e começar a planejar essas ações. Tem uma ideia mais ou menos quanto tempo dura essa avaliação? Olha,
Depende Porque muito você fala assim de tal maneira que parece, assim, dá a entender que vocês não olham só números, vocês vão lá, vocês vão ver o comportamento dos gestores, de todos os grupos participantes da empresa, para entender a cultura, né? E ver onde é que isso está levando a crise, não é isso? Exatamente. Primeira pergunta, onde é que você trouxe outras coisas aí? Sobre tempo. Depende muito do porte da empresa, mas eu diria ali, entre 20 e 60 dias é o tempo interessante, ideal para a gente trabalhar. Mas se a empresa for muito grande, além da curva, assim, 5 mil funcionários, 10 mil funcionários, a gente vai ter que ter um tempo maior e também uma equipe maior. Né? É natural, porque o porte da empresa aumenta a complexidade. E você falou uma coisa interessante sobre os sócios, o comportamento dos sócios. Tem sócios que eles, desde o início, compram a ideia. Estou enfrentando um problema ou estou a poder enfrentar um problema e preciso agir. Então vou comprar a ideia dessa consultoria externa, dessa ação externa que está trazendo para mim e vou abraçar aquilo e vou adiante. E tem sócios que não. Eles são resistentes a aceitar. É o processo do luto, né? O processo em que você entende que você está com um problema ali iminente e que você precisa aceitar aquilo ali é um problema para dar os próximos passos. Tem sócios que recusam aquilo, dizem não, são resistentes e se a cabeça, né? O nível estratégico está muito resistente, dificulta muito os próximos passos, né? O sócio precisa comprar a causa desde o início. E Camila, como é que quando o pessoal chega para vocês também, a avaliação, no caso jurídico, como é que se procede? Quanto tempo normalmente dura? Bom, o que eu acho importante deixar bem evidente aqui nesse momento é que uma crise, ela sempre tem ajuda. Né? Do ponto de vista jurídico, é sempre possível melhorar o status quo. Para o cliente, muitas vezes é a primeira vez. Na maior parte das vezes, é a primeira vez que ele está vivenciando aquilo. E no meu caso, eu tenho 20 anos de atuação e muitos dos processos envolvem crises. Então, a gente consegue identificar os padrões que uma crise apresenta. Identificados os padrões, a gente tem tratamento para cada uma dessas fases. Por exemplo, a gente pode conseguir recuperar a atividade empresarial, evitar os bloqueios de conta corrente, como a gente também pode conseguir fazer um planejamento patrimonial para resguardar uma parte daqueles ativos, fazer um M&A, que é um processo de compra e venda de uma unidade ou da unidade inteira, ou quando nada disso dá certo, é possível ao menos proteger o patrimônio da pessoa física para que o empresário não, entre aspas, morra com a empresa, né? Para que ele possa encerrar aquela atividade mais rapidamente e ressurgir. Então, para nós, o fator tempo é importante, o tempo do diagnóstico, mas, sobretudo, fazer um bom diagnóstico é atuar na causa com muita eficiência, o mais rápido possível, para que a gente possa mitigar aquelas consequências, né? E trazer o melhor cenário possível para aquela circunstância. Mas é sempre possível melhorar o estado em que o empresário está hoje. Bom, e aí vocês têm um diagnóstico, quais são os procedimentos que vocês costumam, assim, tanto a Oladeia Cerqueira quanto a Ascens, como é que vocês trabalham a partir daí? Acho que já tínhamos conversado alguma coisa sobre escolher gestores de mudança e infraestrutura, enfim, conta pra gente. Assim, depois do diagnóstico, voltando ali ao paralelo da área de saúde, vem o tratamento, vem colocar em prática, né, quais são aquelas ações que precisam ser executadas dentro da empresa para que você tenha uma melhor informação, qualidade de informação para poder direcionar os seus caminhos e que você também possa já executar ações para sair daquela situação de risco ou de crise, ou de risco ou de crise iminente, digamos assim. Então, após o diagnóstico, a gente já cria um plano de reestruturação. A criação desse plano, ela é muito importante, imprescindível a participação do que a gente chama de um agente da mudança. O agente da mudança é aquela pessoa interna e externa à empresa que vai estar coordenando a mudança dentro do negócio. Claro, se é uma empresa de um porte muito grande, a gente vai precisar de mais de uma pessoa coordenando, a gente vai precisar ter uma equipe, um conselho, que são os agentes da mudança. Mas uma empresa que tem ali 40, 50 funcionários na linha administrativa, na linha gerencial, já é uma empresa mais enxuta, mas que já tem um porte ok, um porte interessante, que está sujeita à crise como todas as outras empresas. Essa empresa, um agente da mudança, já é capaz de conseguir fazer a diferença. Essa pessoa é a pessoa que vai conhecer todo esse plano de restauração, todo o cronograma, cada uma das ações que precisam ser colocadas em prática. Um exemplo de ação. Existe um problema que a gente identificou aqui no estoque, em que existe falha no que está presente no estoque físico e o que está presente no estoque virtual, naquele que está dentro do sistema. Então, existe uma discrepância e a gente não sabe como corrigir. Aquilo ali, às vezes, acarreta em outros
outros problemas, né? O problema que a gente percebe de cara. O cliente comprou, na hora que a gente foi entregar, a gente percebeu que não tinha o produto. Porque existia essa discrepância. Isso é muito comum, muito mais comum do que você imagina. E aí a gente já sabe, não, vamos precisar colocar alguma ação já passei por prática. A gente precisa colocar uma ação em prática para corrigir esse problema. A gente vai precisar agora criar uma rotina de auditoria desse estoque. A gente vai ter que fazer uma verificação a cada semana e confrontar esse estoque e monitorar qual é a discrepância que a gente está tendo para a gente identificar o que está causando essa discrepância. Até que ela pare de acontecer, mas a auditoria tem que continuar, porque aquilo ali é um processo que foi integrado dentro da empresa e que ele é importante para controle, para monitoramento, porque aí o gestor tem, o empreendedor, o empresário vai ter informação para tomar a decisão. E a maioria das vezes ele só vê o problema, está faltando produto, mas o estoque diz que tem e não sabe por que está faltando. Então é isso daqui, quem vai coordenar essa mudança, quem vai falar com a equipe de estoque é o agente da mudança. Ele normalmente é o sócio? Como é que vocês selecionam esse agente? Não necessariamente, depende da empresa. Tem empresas menores que o sócio vai acabar tendo essa função, mas é o ideal que não seja. É melhor que o sócio ele esteja numa cadeira de um conselho da mudança, daquela gestão de crise e risco, e que seja uma pessoa mais imparcial, ou seja, uma pessoa mais próxima socialmente mesmo falando, que tenha mais habilidade de comunicação, que tenha mais proximidade com as pessoas da empresa e que consiga coordenar aquela equipe sem ser naquela sensação de estou mandando que eu preciso que você faça isso. Muito bom, porque muitas vezes, eu vou até lembrar aqui para quem quiser assistir, o primeiro episódio do LCcast é sobre transferência... Planejamento. Isso. E foi levantada a questão de que a maior parte das empresas, você deu até uma porcentagem, são familiares. Então eu tenho certeza que nessa hora a questão família atrapalha bastante, ou não? Depende. Numa crise, aí, dando continuidade ao que o Lucas falou, que eu julgo também bem importante é entender que ferramentas novas devem ser embarcadas, né? Então, se eu continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, o caminho é continuar em crise. Então, o que uma equipe externa faz? Ela embarca novas ferramentas. E uma equipe experiente, ela tem uma metodologia própria. É bem importante que seja uma equipe multidisciplinar, porque aí falando também do setor de saúde, não é só o coração, né, que está com uma demanda. Tem coração, tem pulmão, tem o rim. E um profissional, como um profissional do direito, não tem condições de entender de finanças profundamente, de contabilidade profundamente. Pode ter uma noção, mas não tem condições de estancar aquele sangramento. Então, é bem importante que a equipe, se for uma crise, né, generalizada, ela também seja uma equipe multidisciplinar, uma equipe que trabalhe em sinergia, porque você pode ter o expert mais famoso do mercado aí em finanças ou na área jurídica, ou seja, o que for. Se ele não trabalhar em sinergia naquele momento de crise, o barco não avança, né? Uma equipe sinérgica, portanto, é fundamental e que tenha agilidade na tomada de decisões, porque na crise a gente não tem tempo. A gente precisa fazer da forma mais assertiva possível e no menor espaço de tempo possível. Portanto, para nós, uma crise não pode ser vista pelo empresário da mesma forma como um problema corriqueiro, como um processo normal. Tem que ser, a atenção tem que ser uma atenção diferenciada. Então, uma pergunta que me veio enquanto eu falava com vocês, que foi assim, gente, será que, por exemplo, porque para se propor a fazer mudanças que vocês vão propor, normalmente as pessoas têm um pouquinho de resistência. Todo mundo tem resistência à mudança, né? Aí eu falei, gente, será que quando a empresa chega ainda no risco, demora um pouquinho para aceitar? Mas quando chega na crise, aceita qualquer coisa, sabe? Ou já aconteceu de chegarem só no risco e dizer, não vou fazer exatamente como eles faziam, não, porque eu acho que a gente já sobreviveu antes e depois voltar, pelo amor de Deus, me salvem! Já aconteceu fazer as caretas, mas é o meu lado teatral. Já aconteceu de reconhecer depois que a porta fechou. Porque não é fácil. Gente, evitem isso. Não é fácil identificar e não é fácil aceitar. Mas as decisões para os empresários, às vezes eles sabem o que é necessário fazer, mas é muito difícil fazer, especialmente em empresas familiares. Né? Olha. Por exemplo, a relação de poder pode ser alterada nesse momento.
quando a gente embarca novas ferramentas, a gente pode também ter que embarcar novos profissionais naquele contexto. E como eu vou substituir se o profissional que estava naquela cadeira era justamente meu filho, meu sobrinho, meu primo? Como eu vou cortar pessoas das circunstâncias mais difíceis? Nós tivemos a oportunidade de estar num contexto de crise importante numa empresa de maior porte, com a necessidade de rescindir mais de 100 vínculos. E foi uma decisão dificílima a ser tomada. Por isso, também, nas crises, nós temos os comitês, não é, Lucas? E nos comitês se tomam decisões mais duras. Porque ali também o empresário pode dividir aquela decisão com outros profissionais. Analisar qual o impacto de uma demissão, por exemplo, de 100 profissionais, tanto financeiro, quanto jurídico, como operacional. Dificilmente uma decisão drástica como essa poderia ser tomada com velocidade por um empresário que tem vínculos pessoais com esses funcionários. A gente que você convive e fora todo do dia, comitê. né? E também divide essa decisão, né? Quando alguém recebe uma decisão drástica como essa, sem ter merecido, né? Eu vou ser demitido, eu tenho família para criar, né? Eu tenho filhos, eu tenho uma esposa. E por que ele me escolheu? Quando você entende que não foi ele que te escolheu, foi um comitê que escolheu por um bem maior, que foi a sobrevivência da empresa, até receber essa decisão, mesmo que ela seja dura, receber essa decisão fica mais confortável. Eu acho que o empresário, quando embarca uma equipe, ele está colocando um salva-vidas mesmo. Ele está falando, olha, vamos navegar aqui numa situação muito difícil, mas eu trouxe para o barco alguns coletes aqui para tentar ultrapassar essa tempestade. E essa importância de ter a segregação clara do que é o comitê, do que é o agente da mudança e do que é o restante da empresa que vai passar pela mudança. Que vai ficar menos pessoal, né? Vai ficar mais impessoal. Mais impessoal. Necessário nessa hora. E por isso a importância do agente ele ter que ser uma pessoa com muito poder comunicativo. Ele tem que saber se comunicar e se relacionar muito bem com as pessoas ali. Porque o comitê toma uma decisão em quem é me fugiu agora, o carrasco, né? A pessoa que vai passar aquilo ali adiante é o agente da mudança. Tem que haver um certo carisma, porque para angariar as forças, né? Senão a galera vai dizer, não vou obedecer esse cara, não sabe nada. Né? Com certeza. E você falou, Renata, assim, como é que chega as empresas? Chegam na situação de crise iminente, meu Deus, socorro, e eles têm aquela negação inicial. Sim. Chega de tudo, como eu falei, né? É importante o empresário comprar a ideia desde o início, mas tem momentos que ele não compra. E às vezes quando ele quer comprar a ideia, ou outras pessoas, porque a gente tem nesse contexto... Tem a resistência do resto da equipe, né? Tem resistência muitas vezes do resto da família. Quando é uma empresa familiar é mais difícil. Porque tem pessoas diferentes com apegos diferentes a patrimônios, à empresa, e que esse nível de apego pessoal mesmo, eles têm pesos diferentes na tomada de decisão. Já chegou um cliente pra gente que ele estava numa situação que já era uma situação de crise, já não era mais uma situação de risco, por um fator externo. Esse foi o fator pandemia, que é o que a gente mais vê aqui nos últimos 2 anos, né? Sim. Mas veio numa situação de crise, em que ele já estava sem poder faturar por conta da pandemia. Ele tinha uma pousada e fazia o translado para chegar no lugar onde fica essa pousada, e ele estava sem poder nem fazer o translado, nem operar a pousada. O setor de turismo foi um dos mais atingidos, né? Com certeza, um dos mais atingidos e um dos que mais demoraram para se restabelecer. Apesar que, assim, agora tá bombando, né? Tá muito em alta. Até porque tá todo mundo reprimida. Né? Reprimidaço. Uma demanda reprimida mesmo que a gente está tendo nesse setor. Mas, assim, ele ficou já um tempo sem faturar e tinha gastos. A operação dele tinha equipe, tinha manutenção de ativo, da própria pousada, dos bens que faziam o transporte, enfim. E ele precisava tomar uma decisão. Como é que eu vou pagar as contas? Porque eu já estou aqui no vermelho e já vinha de uma crise anterior. Então, esse é o principal problema. Os riscos já estavam antes. Quando veio o fator externo, pronto, empurrou ele direto para o buraco. Mas os riscos já estavam antes. Quais eram esses riscos? Falta de um planejamento sucessório. Estava indo de uma primeira geração, a pessoa que estava ali há mais de 30 anos no negócio e que estava deixando aquilo ali, né, passando aquilo ali para os filhos. Os filhos queriam fazer alguma coisa, o primeiro proprietário não queria, não estava ali congruente, não estava ali concordando com o que os filhos queriam fazer. E no momento, qual foi a orientação que a gente pôde passar? Olha, você precisa vender parte dos seus bens. E nesse momento, os seus bens valem menos do que se fosse no momento áureo. Se a pousada estivesse lá em cima, com excelentes resultados, ele valoriza aquele negócio, naturalmente. Se a pousada está parada, ele tem um imóvel, ele não tem um negócio. E aí, o que aconteceu?
Mas o fator emocional de uma pessoa que está 30 anos ganhando dinheiro com aquilo, que construiu um patrimônio, construiu a família, tem a impressão tem que as tudo. coisas vão ter que continuar assim para sempre. Exatamente. E aí ele optou por não quero vender aquilo pelo valor que você está falando, eu só vendo por tanto. Mas eu só vendo, portanto, nem na situação áurea seria possível vender para aquele valor. Então, nem na situação otimista da empresa ele conseguiria vender. Sim. No final das contas, ele não vendeu, não tomou decisões. A gente buscou para fazer alguma operação de crédito, que era aquela operação de crédito para engessar capital, para dar um fôlego a mais, que poderia ser até um problema se eles não utilizassem da melhor forma possível esse recurso. A gente não conseguiu, porque o grupo já estava altamente endividado, os patrimônios já estavam alienados para outras instituições financeiras, estava tudo travado. Então a gente não conseguiu. Perdeu-se os anéis e perderam-se os dedos. Aí, 2 anos depois, perderam-se os dedos. Ai. 2 anos depois, o mesmo cliente volta pra gente. O primeiro, né, o pai, que era dono do negócio há 30 anos, ele faleceu de Covid durante a pandemia. Nossa. Isso aconteceu no início da pandemia. Ele faleceu de Covid e não conseguiu. Aí caiu de cabeça, né, o negócio e os problemas e toda a situação para os filhos que não tinham a mesma habilidade de gestor daquele negócio que o pai. Então ali já estava numa crise ainda pior e aquela situação hoje, Lucas na Ascense já não consegue trazer uma solução para vocês. Aí é momento que volta ali para Camila, para o jurídico, porque outras formas que precisa ter serem atuadas para proteger o máximo possível essa família. Eu quero que vocês me contem, assim, não necessariamente dando exemplos, mas situações em que vocês conseguiram recuperações maravilhosas, ou quando o próprio primeiro diagnóstico já disse, olha, vamos fechar, vamos fazer isso da melhor maneira possível. As duas coisas sempre acontecem, né? Depender do processo que chega para nós, da indicação processual que chega para nós, é possível dizer, olha, não há defesa jurídica que vá negativar esse auto de infração, por exemplo, esse passivo que foi gerado. Então, a gente tem um plano B, né? Ou vamos falar de proteção patrimonial, ou vamos falar de encerramento das atividades sem perdas substanciais. Uma coisa que eu acho legal na situação de crise existe sempre, né? Se a empresa ela nasceu, ela faturou, normalmente tem um ativo, tem um diamantezinho ali dentro. Então, Sim. Quando a empresa ela vai ser encerrada, não necessariamente você deve perder os diamantes. A gente tem que polir, né, o que tem de poeira, de sujeira, para preservar aquilo que tem de muito positivo. E muitas vezes são os talentos. Que analogia maravilhosa. E muitas vezes são os talentos daquela empresa. A empresa que presta serviço, o principal ativo é humano. Né? A capacidade daqueles profissionais. Então, Exato. Por que perder esse ativo, essa sinergia que existe ali dentro em função de uma demanda que é um litígio de sócios, que é uma auto-infração, que é alguma coisa nesse sentido. Então, vamos proteger isso aqui, vamos criar algum contexto de proteção disso, ainda que a gente tenha que lidar com o contexto negativo também, que é o passivo. Tá? Então, esse é um esforço. Explicando um pouquinho o passivo para as pessoas. É o que tem de problema ali, né? É dívida. É o que está escoando o dinheiro, né? São as obrigações não cumpridas, né? Então, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista contratual, e garantias, etc. Então, o jurídico... Eu sei que quem é empresário normalmente entende ativos e passivos, mas o público comum talvez fique na dúvida. Isso. Então, o nosso esforço é de polir aquela, né? No esforço de mineração ali, tentar identificar o que é diamante e tentar deixar seguir o que é poeira e preservar a empresa ou o empresário da melhor forma possível. Acho que tem histórias lindas no escritório de momentos em que, mesmo sabendo que a empresa seria encerrada e com o apoio dos sócios, entender que não deveria haver prejuízo aos funcionários. Então, todo o esforço do escritório foi direcionado a tentar levar esses ativos em primeiro lugar para os funcionários. Sim. Isso foi feito com a parceria, muitas vezes, do Ministério Público do Trabalho, que quando o empresário busca para que essa atuação seja positiva, também acontece. Da própria há um apoio, né, na legislação em relação a isso, não? Sim. Há uma construção na legislação que lhe possibilita isso. Se o empresário vai se valer disso ou não, isso também é uma decisão estratégica, junto com o jurídico e junto com a equipe de gestão. Teve também organização de acordos coletivos. Sejam esses acordos feitos através do sindicato, sejam demandas levadas ao judiciário para que a gente pudesse ter uma composição no próprio tribunal. Então, nós chegamos numa situação em que o sindicato estava de mãos dadas, né, com a empresa
para a busca de um outro resultado. No primeiro momento, o sindicato foi muito algoz, como é comum o a gente papel ver. normalmente que ele costuma cumprir, né? Mas quando o comitê de gestão explicou o que a empresa estava vivendo, os sacrifícios que os sócios estavam dispostos a passar para que aquela atividade fosse recuperada, em vez de ter o sindicato como um algoz, a gente teve o sindicato como um parceiro na busca de soluções. A gente teve uma escuta maior dos funcionários, das lideranças, e o jogo foi revertido por conta de um consenso que conseguiu alcançar desde o sócio até o funcionário que estava numa linha de atendimento. Então, quando esse consenso consegue sair, né, de um comitê e chegar no funcionário, esse é o maior dos avanços que a gente pode ter no comitê. Até porque algumas crises, como foi o caso da pandemia, são temporárias. A gente não sabe quanto tempo elas vão durar, mas pode ser exatamente como uma grande tempestade que tem que esperar passar, né? Então, preservar justamente aquela estrutura, aquele patrimônio de forma a se reerguer depois é a melhor das soluções do que tentar ficar, enfim. Minha analogia foi tentar nadar contra a correnteza e acabar se afogando. Na pandemia tiveram muitas empresas que tentaram nadar contra a correnteza e se afogaram, e tiveram algumas que entenderam, olha, durante esse momento, exatamente, durante esse momento ou daqui em diante vai ser assim, eu preciso nadar dessa forma, porque aí eu vou conseguir aproveitar. As empresas que conseguiram fazer isso em menos tempo, ou seja, perceberam, vem algo por aí, estar vindo algo por aí, em dezembro de 2019, a gente viu a primeira notícia do primeiro caso de Covid na China ainda. Que a gente tinha tido outras ameaças. A H1N1 foi uma que provavelmente não se cumpriu como a Covid, infelizmente. Quer dizer, felizmente a Covid, H1N1, felizmente, mas a Covid, infelizmente. Né? Exatamente. Então, assim, tiveram empresas que desde o início perceberam, isso aqui já é um indício de risco de uma crise ainda maior. O que é que eu já posso fazer? Pensar, planejar, mudar aqui o meu caminho para poder surfar nessa onda. Né? Como a gente falou, a crise, o risco, a crise, ela é uma mudança. É uma grande mudança que pode ser externa ou interna, ou uma pequena mudança também, não precisa ser algo grandioso, como foi a própria pandemia, e que você consegue aproveitar melhor daquilo ali. E às vezes tem crises que a gente consegue perceber indícios, riscos que vão chegar a se evoluir, progredir e tomar atitudes precavidas, né? Que vão trazer um paliativo, que vão trazer um tempo para a gente ter um plano de reestruturação bem feito para sair daquilo ali ou contornar aquele risco. Tem crises que a gente não tem tempo. Um exemplo, tá? Um cliente que chegou pra gente, em que ele já tem um negócio, ele é herdeiro, tá? São 2 filhos herdeiros, por ironia também, é do setor turismo, tá? Nesse caso, mas foi bem diferente esse caso, já é um cenário, uma situação bem diferente. Mas nesse momento, não, o cliente chegou pra gente depois que o dono original, né, o pai da família, ele tinha falecido. E faleceu não porque já vinha com um problema de saúde, que já estava afastado, não. Ele foi de uma forma inesperada. Então ele herdou um negócio e eu não sei o que eu faço. Para onde eu vou com esse negócio? Não tinha experiência. Não tinha experiência na gestão daquela empresa, daquele negócio em específico. Ele trabalhava em uma outra coisa, completamente diferente com aquilo ali. Mas agora eu tenho aqui um grande patrimônio, que eu preciso tomar alguma atitude sobre isso daqui. De imediato ele foi buscar uma consultoria para primeiro entender o que é que está acontecendo. O que é que eu posso fazer? Porque o que ele acreditava aquilo ali não dava dinheiro. Estava sendo ruim, estava gerando prejuízo. Por quê? Porque ele não tinha informação, ele não tinha controle do que estava necessariamente acontecendo. É impressionante quantos casos diferentes vocês trouxeram aqui só nessa conversa. Que não é só risco, crise, empresa grande, empresa pequena, é todo tipo de empresa, todo tipo de situação em que vocês podem ser úteis, assim, justamente em questões jurídicas ou empresariais, eu diria assim, né, de gestão. O que eu acho importante marcar é que existem ferramentas, né? Seja qual for o desafio, seja ele só um risco ainda, seja uma crise algoz, é sempre possível embarcar ferramentas novas e na medida em que a gente consiga fazer um diagnóstico o mais cedo possível, porque o jurídico vive de tempo, crédito vive de tempo, né? Quanto mais tempo a gente tem para trabalhar, melhor será o cenário no final. Quanto mais informação a gente tem para dar, melhor será o resultado final. Mas se a gente tem uma equipe sinérgica, de preferência uma equipe multidisciplinar, porque a gente pode não ter competências para todas as áreas, a gente sempre consegue reverter uma situação colocando no estado melhor.
pode ser melhor em superação de 100%, pode ser melhor em, olha, a gente conseguiu mudar essa fase, mas eu acredito muito nas ferramentas, eu acredito muito em metodologia, em gestão, na construção do nosso ordenamento jurídico com soluções. A gente tem lei de recuperação judicial, a gente tem instâncias de mediação de conflito, né, da mediação e arbitragem. A gente tem muitas ferramentas hoje, muitas vezes desconhecidas, né, do meio empresarial, que possibilitam um outro olhar, viver esse processo, mas de uma forma menos traumática. E fazer com que o empresário, ele tenha uma passagem, né? É um quebra-mola. Não é o fim da carreira, não é o fim de uma família, muitas vezes, porque numa crise, numa empresa familiar, o conflito não para na empresa. Ele vai para casa. Nossa. Né? O conflito dorme do seu lado. Então, é importante que a gente consiga manter aquele empresário, acho que o comitê tem muito essa função, de manter o empresário motivado, comprometido e ciente de que, ainda que exista um quebra-mola, a gente não está falando do final da estrada. E o legal de procurar uma ajuda, uma consultoria fora da empresa, é essa coisa também. Às vezes você está no meio como é que eu vou dizer, do furacão. Dentro do furacão você não tem a visão que vocês têm do lado de fora do furacão, né? Para poder auxiliar e trazer essas ferramentas, né? Com certeza, porque assim, a equipe que vem externa, o objetivo dela é trazer a metodologia técnica e essa capacidade de você olhar de fora para dentro, para poder perceber coisas que quem está dentro e vivenciando a ansiedade, os problemas do dia a dia não consegue perceber aquilo ali para trazer aquela mudança. Então, o que mais pesa é a capacidade de olhar para fora para dentro e a metodologia. E no quesito metodologia, e algo que você falou, né, que Camila falou, perdão, no quebra-mola, aquilo ali é um momento, aquilo ali é um momento ruim, complicado, complexo, mas depois você tem o restante da estrada para continuar seguindo. Então, um aprendizado muito importante que as empresas e os empresários precisam ter nesse momento que você contrata uma equipe externa que traz a metodologia, é que aquilo ali seja mantido dentro do negócio. Então, a etapa posterior daquele plano de reestruturação é uma etapa de manutenção. É o momento em que a gente tem que estar, agora, estou acompanhando continuamente todos aqueles resultados, agora eu tenho informação de qualidade, eu consigo, inclusive, ter uma melhor gestão de novos sintomas, novos riscos que podem ter, eu vou perceber com mais rapidez, vou perceber com mais antecedência. Tem até confiança, né? Claro, e para melhores, e não só para as próximas, mas para outros resultados. Porque, assim, se eu tenho mais informação, eu consigo tomar decisões melhores para ampliar a minha empresa. Então, a manutenção, entender o que é que eu posso fazer diferente quando surge uma distorção que eu rapidamente identifico, vou tomar uma ação diferente, vou executar aquela ação diferente e colher aquele resultado superior. Esse é o principal aprendizado que tem que ficar. Ele tem que ser perene. Se a empresa passa por um momento de crise, contrata a empresa, vivencia, passa por aquele momento, mas perde todas as ferramentas depois, deixa de lado, para de acompanhar porque a crise passou, a pandemia passou, não precisa mais se preocupar com isso. Não é bem assim. Não é bem assim, porque podem ter outros fatores. A pandemia foi uma coisinha não, tá, uma coisona, mas foi uma coisa que gerou crise em muitas empresas, mas existem muitos outros fatores externos e internos que podem gerar esses problemas. Se você tem uma boa gestão, independente do que está por vir, você pode tomar atitudes melhores. Muito obrigada. Esse foi o tema de gestão de riscos e de crises. A gente agradece os nossos entrevistados, doutora Camila Ladeia, Lucas Fonseca da Ascens. E a gente se encontra no próximo episódio. Não perca o LCcast.